Nós estamos falando sobre o discipulado de Cristo. Jesus, ele começa ali em Mateus, no capítulo 5, o Sermão do Monte, ele vai do capítulo 5 até o capítulo 7. Geralmente as pessoas acham que é somente as bem-aventuranças, mas não, ele começa no capítulo 5 e termina no capítulo 7. E Jesus, então, ele convida aqueles que estavam seguindo ele para sentar ao pé da montanha e ali ter uma conversa, e ali falar com eles, e ali dar algumas instruções, algumas palavras de sabedoria para que eles pudessem alinhar o coração e as suas convicções, para que eles pudessem de fato ser aquilo que eles foram chamados para ser. Então, no capítulo 5 ele começa falando sobre as bem-aventuranças. No capítulo 7 ele vai terminar dizendo o seguinte: aquele que ouve as minhas palavras e as coloca em prática, esses são sábios. Eles são sábios por quê? Porque eles estão edificando no lugar certo. Jesus, ele fala sobre isso, que eles estão edificando sobre a rocha. Por isso que pode vir os ventos, podem bater as águas, mas essa casa, ela vai permanecer, ela vai continuar firme, e ela não vai cair. Por quê? Porque ela está bem fundamentada, ela está fundamentada na rocha, e a rocha é Jesus. Nós aqui, você e eu, nós estamos edificando neste lugar. Jesus também, ele vai dizer que aquele que ouve as suas palavras e não as coloca em prática, esses são loucos, porque estão edificando a sua casa no fundamento errado. Eles estão edificando a sua casa sobre areia. Por isso que os ventos, eles vão combater a casa e vai correr rios, e aquela casa, ela vai cair. Por quê? Ela está fundamentada em outros fundamentos. Então, Jesus começou ali a falar sobre a doutrina dele para alinhar o coração e a mente, para que eles pudessem viver conforme a vida dele mesmo. Jesus é o nosso modelo, Jesus é o nosso padrão. Quando nós olhamos os homens e nos deparamos a cada um deles, nós nos tornamos heróis, porque nós sempre somos melhores do que as outras pessoas. Fulano erra, fulano peca, então nós sempre temos um homem como o padrão. Fulano é mau, fulano faz isso e aquilo. Mas quando nós olhamos para Jesus, aquele a qual precisa ser o nosso padrão, nós percebemos o quanto nós estamos longe de ser aquele a qual deveríamos ser. Então, ao olhar para Jesus, ao ouvir a sua doutrina, nós precisamos alinhar a vida para viver todo o propósito que Deus tem para a nossa vida, para a nossa geração, e para que o evangelho do reino seja continuamente pregado a todas as nações. Então, a gente percorreu por diversos assuntos importantes, aonde esses assuntos, eles nos confrontaram. Falamos aqui acerca de perdão, falamos sobre andar mais uma milha, falamos sobre pagar o mal com o bem, falamos sobre divórcio e falamos sobre outros assuntos, e todos eles sempre vão confrontar o nosso coração. Eu, quando conheci a Cristo, eu estudei o Sermão do Monte, e naquele dia que eu acabei de ler, eu fiz um voto ao Senhor. Eu falei assim: Senhor, eu vou estudar o Sermão do Monte, até que um dia eu possa vivê-lo plenamente. E meus irmãos, eu continuo estudando até hoje, porque não é uma coisa fácil. Não é simplesmente olhar e falar assim, cara, é simples, porque é necessário esvaziar-se de si mesmo, é necessário parar de olhar para si mesmo e fixar os nossos olhos em Jesus Cristo, e não tirar os nossos olhos dele, até que sejamos a sua imagem e semelhança. Eu quero falar com vocês, conversar com vocês, em Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 1, nós vamos conversar um pouco
como Jesus ele nos tratou, alguma das nossas debilidades, e como ele expressa isso em 4 pontos importantes. Então a gente vai ver do verso 1 até o verso 23. Ali primeiro vai estar falando sobre as esmolas, sobre ajudar os necessitados. Ali também ele vai falar sobre a oração, sobre o jejum e sobre os tesouros. Então a gente vai estudar esses 4 pontos hoje, e eu creio que é necessário que venhamos a nos desprender de qualquer tipo de pensamento relacionados aos nossos achismos, para que o Senhor, assim como fez com aqueles homens ali, a qual ele estava falando diretamente, que também ele venha a ser cirúrgico no coração de cada um aqui. Eu oro para que o Senhor, de fato, ele venha curar pessoas, para que o Senhor venha libertar pessoas, e para que ele venha salvar muitos aqui hoje. Eu quero ler com vocês o versículo 1 de Mateus capítulo 6. Jesus está dizendo assim: tenham o cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. O nosso Senhor, Ele está preocupado do começo ao fim do sermão, com as nossas motivações, com aqueles pensamentos escondidos, ocultos, aqueles a qual as pessoas elas não conseguem ver, mas dentro de nós está acontecendo algo a qual às vezes a gente não consegue controlar, mas nós precisamos colocar esse coração nas mãos de Jesus. E na esmola, ele vai tratar sobre essa mesma preocupação, que é sobre os pensamentos ocultos, sobre aquilo que está escondido, sobre o nosso interior. A questão aqui não é tanto o que a mão está fazendo, mas o que o coração está pensando enquanto a mão age. Porque não é proibido nenhuma dessas coisas aqui que a gente vai conversar. A questão é qual a maneira com que você está fazendo. Geralmente nós fazemos coisas erradas, e isso automaticamente nos leva a um arrependimento. Então eu cometi algo errado, o meu coração já é levado a isso, mas às vezes quando eu estou fazendo a coisa certa, mas com a motivação errada, geralmente isso passa batido e a gente não trata isso. E o que Jesus está chamando para falar sobre esse assunto, que é pouco falado, que é pouco cogitado entre nós, que é ajudar os necessitados. E ele trata isso de uma forma, porque 3 coisas podem acontecer enquanto nós estamos ajudando, enquanto nós estamos ofertando, enquanto nós estamos ajudando qualquer tipo de gente. A primeira coisa que pode acontecer é a gente querer a glória para si mesmo. O homem é tendencioso em levar a glória para si. Nós estamos aqui no domingo. Se você pegasse uma folha em branco agora, riscasse uma linha, e do lado esquerdo você colocasse para a glória de Deus, e no lado aqui direito para a glória de mim mesmo, e você analisasse a semana toda, e colocasse, isso aqui foi para a glória de Deus, isso aqui foi para a glória de mim mesmo. Se você somasse isso, para quem você está vivendo hoje? Para a glória de Deus, ou para a glória de si mesmo? Então essa é a primeira coisa que Jesus está nos fazendo pensar aqui. A segunda coisa é a falsa modéstia do anonimato. É quando a gente fala assim, eu não vou contar isso para ninguém, porque a Bíblia diz o que uma mão está fazendo, a outra ela não quer saber. Então eu não vou contar isso a ninguém, mas aqui dentro nós estamos celebrando a nós mesmos, falando assim, como eu sou bom,
como eu sou bom, cara, que cara útil eu sou. Eu mereço um prêmio, mas eu não vou falar para ninguém. E Jesus, ele vai tratar essa questão no coração também aqui da gente. Ou então nós estamos apenas desejosos da aprovação do nosso Pai Celestial. Não, eu vou fazer isso aqui porque eu quero ser aprovado. Não tenho uma boa intenção, mas eu quero ser provado. E nós vamos ver, lá em João, no capítulo 12, no versículo 43, que diz assim: eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Jesus, mais uma vez, ele está olhando a intencionalidade do nosso coração. Jesus novamente, ele está olhando, ele conhece, meus irmãos. O salmista, ele dizia: eu posso ir para o mais alto monte, que ali o Senhor está. Eu posso descer ao mais profundo mar, que ali o Senhor está. Não tem como fugir dos olhos do Senhor. Às vezes a pergunta é, eu faço até para mim mesmo, eu estou querendo enganar quem? Nós podemos esconder aos homens, nós podemos esconder às vezes até de nós, mas do Senhor, meus irmãos, não tem como esconder. Nós precisamos ter uma boa intenção em fazer aquilo que está proposto diante de nós. Por isso que no versículo 2 e o 3, eu quero ler aqui o que Jesus ele diz: portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu garanto que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu Pai que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Nós precisamos analisar. Os fariseus estavam fazendo a coisa certa, meus irmãos, eles estavam ajudando o necessitado. O que Jesus está falando aqui é que eles estão ajudando, eles estão ali fazendo, eles estão cooperando. E às vezes quando a gente olha alguém fazendo isso, a gente fala assim: nossa, que pessoa generosa. Olha o coração dele, a gente fala, olha o coração dele, meus irmãos. Nós não conseguimos ver as intenções, mas Deus consegue ver. Eu vou arrematar um leilão, porque eu quero ser visto como aquele que fez algo extraordinário. E o Senhor está dizendo o seguinte: não é proibido você arrematar um leilão para conseguir ajudar alguém. O problema, qual é a intenção que você está fazendo isso? Até porque lá em Mateus, no capítulo 5, quando fala sobre sermos o sal da terra e a luz do mundo, Jesus está dizendo que isso precisa ser feito para que os homens vejam as nossas obras, mas glorifiquem ao Pai que estais nos céus. Não é proibido as pessoas verem. Justamente esse é o paradoxo. Não é proibido as pessoas verem. O proibido é eu fazer as coisas com a motivação errada. Charles Spurgeon, ele falou assim: ficar com 1 centavo na mão direita e uma trombeta na mão esquerda é uma atitude de um hipócrita. Fazer com uma mão e festejar com a outra mão, ele falou: por favor, não faça isso. Isso não é coisa de discípulo de Jesus. Isso é coisa daqueles que não têm uma personalidade firmada.
E Jesus então está atraindo os nossos olhares, Ele está atraindo o nosso coração para vivermos a verdade do reino de Deus. Uma vez eu estava no sertão, estávamos trabalhando, nós tínhamos um projeto que a gente ajudava as famílias, levávamos comida, e enquanto a gente estava fazendo isso, um amigo falou comigo: Maico, vocês precisam mostrar mais o projeto de vocês. Mas a gente tinha muito isso de falar assim: não, eu não quero, porque a Bíblia diz para a gente não ficar mostrando as pessoas. E eu lembro que eu entrei no quarto e eu falei com Deus, orei ao Senhor e falei: Senhor, com que intenção eu vou fazer isso? Para que eles vejam, como é o cara sair do Sudeste, abrir mão de tudo e vir para o sertão e doar a vida? Ou será que de fato as pessoas elas vão ver e falar assim: louvado seja o Senhor, que esses irmãos estão cooperando para aqueles que não têm, para aqueles que têm alguma necessidade? Ou será que de fato o Senhor está reprovando aquilo que a gente está fazendo por conta das nossas intenções? Então eu fui analisar, a Bíblia nos ensina a analisar a gente mesmo, sabe, é olhar para dentro de si e ver como está o seu coração. Jesus, Ele vai usar aqui no ato, a não sermos hipócritas. Essa palavra que Jesus usa para poder trazer uma característica, ou para poder simbolizar algo, essa palavra, ela vem da mesma palavra dada para o ator. É a palavra aqui, grega, que ela vai apontar para o ator. Aquele que tem um mundo como se fosse um palco, e ele vive um personagem, ele vive um papel e ele vive um personagem no mundo a qual ele criou. Então ele vive uma dupla personalidade, ele é uma coisa, mas ele mostra outra coisa, e Jesus usa justamente essa palavra. Era aqueles atores gregos que colocavam as máscaras, para mostrar, a gente não sabia o que estava passando ali dentro dele, não sabia se tinha uma tristeza, não sabia se tinha uma depressão, não sabia se tinha uma má intenção, a gente via a máscara, a gente via aquilo que estava ali na esposa, a gente via o exterior, e Jesus ele disse: não sejam hipócritas. A palavra parece dura, mas Jesus ele vai tratar assim, para a gente não ser. O que Jesus está fazendo é redefinir a nossa visão, a maneira com que estamos vendo, a maneira com que estamos agindo. E essa pessoa então, ela não é mais a mesma, de tanto viver as mentiras, ela acaba acreditando na mentira a qual ela mesma criou. E quando nós olhamos, a gente não consegue mais discernir o que é o personagem ou o que é a pessoa de verdade, pois a intencionalidade do coração já está corrompida com a glória dos homens. O que ela quer são aplausos. O que ela quer é um tapinha dizendo: cara, como você é bom. O que as pessoas estão procurando, Jesus aqui está dizendo que essas pessoas procuram isso, mas Jesus está dizendo assim: vocês não são assim. Vocês não são assim. Só que a diferença, gente, de um ator que está ali cumprindo um papel, que está ali fazendo uma peça teatral, para esse fariseu, é que um está num espetáculo de faz de contas, e o outro está inserido na realidade religiosa. Jesus, no capítulo 5 aqui de Mateus, ele começa a tratar sobre justiça. No capítulo 6, ele entra na justiça religiosa. Aí nós começamos a nos deparar: cara, será que eu estou sendo assim? Eu li novamente o texto, eu tive que examinar um pouco mais, estudar um pouco mais, e toda hora eu perguntando: cara, será que eu sou assim? E o Senhor me levando sempre a analisar o coração.
Então, gente, é fácil olhar para aquele homem fariseu do primeiro século e ridicularizar ele, e falar assim, cara, que cara ridículo. Mas não é fácil olhar para dentro de nós e ver se existe farisaísmo ainda que está permeando o coração. Não é fácil isso. Não é fácil você dizer, Senhor, as minhas motivações não estão no lugar certo. Talvez, meus irmãos, nós não estamos contratando uma banda para poder tocar em cada uma de nossas boas ações, mas talvez nós estamos esperando o reconhecimento. Você sabe uma coisa que mais mexe o meu coração, que mais me deixa triste, e não deveria, estou sendo aqui hoje totalmente claro com cada um aqui de vocês, é quando a gente faz alguma coisa e não ganhamos reconhecimento. Quando você faz algo, a pessoa não te diz obrigado, aí você vai para casa e fala assim, que pessoa ingrata, que pessoa ingrata. Eu acho que só eu, que fico sentido com essas coisas. E Jesus está dizendo assim, cara, vocês não podem pensar assim, vocês não podem ser assim. Então, quando você der esmola, não anuncie com trombetas, não fiquem esperando reconhecimento, não fiquem esperando ser honrado pelos outros. Eu garanto a vocês que vocês já receberam a plena recompensa. Quando eu estou fazendo, quando eu estou agindo, meus irmãos, não são para os homens, mas eu estou fazendo para Deus, porque a Bíblia diz que é melhor agradar a Deus do que agradar os homens. Por isso que o nosso coração tem que reposicionar, os nossos olhares precisam se redefinir, para que sejamos de fato discípulos de Cristo. A esmola é um ato de misericórdia, feita de pessoas reais para necessidades reais. Porém, nós podemos transformar o ato de misericórdia em um ato de vaidade. Você viu como que é simples, mas ao mesmo tempo é uma linha muito fina, aonde o tempo todo nós temos que analisar o coração. E para quem é casado aqui, eu vou dizer, às vezes você não vai conseguir fazer isso, mas a sua esposa vai. É certo? Eu lembro quando eu comecei a pregar, Fábio, eu pregava e a Vívia ficava aqui na frente. Aí eu falava assim, vocês têm que amar as pessoas, a Vívia. Você tem que amar, né? E eu chegava em casa brabo. Falava assim, Vívia, não preciso nem de ter o acusador, você já vai comigo. Mas ela mudou, gente, para a glória de Deus, amém? Mudou, ela está transformada. Mudou mesmo, parabéns, Vivian. Meus irmãos, é justamente sobre isso que Jesus deseja nos ensinar hoje à noite. A nossa motivação precisa ser o próximo e não a nós mesmos. A sua vocação, aquilo que você carrega, as suas habilidades, tudo aquilo que Deus tem oferecido, precisa estar a serviço do Cordeiro e ao próximo. Então nós precisamos ter essa prática o tempo todo. Então, só para a gente poder lembrar, o egocentrismo pertence ao velho homem. A individualidade pertence ao velho homem. O hedonismo, a busca pelo próprio prazer, sem se importar com o que o outro sente, isso é coisa do velho homem. Agora nós somos feito nova humanidade. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Agora nós temos um novo caminho, uma nova estação, um novo lugar. E isso não nos pertence mais. A hipocrisia não nos pertence mais. Agora nós somos feito nova criatura para o nosso Senhor. O segundo ponto está lá no verso 5 e 6. Eu quero ler aqui com vocês, Mateus capítulo 5,
capítulo 6, versos 5 e 6. Diz assim: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ora ao seu pai que está em secreto. Então o seu pai que vê em secreto o recompensará. Jesus está falando sobre dois tipos de homens aqui orando. Novamente está nos ensinando a diferença entre a hipocrisia e a realidade. E ele usa a ideia da oração e da recompensa para nos ensinar de uma forma prática. Ele diz que os hipócritas, eles são lindos aos nossos olhares. A gente diz: nossa, olha como ele ora bem. Olha como ele é incrível, olha que palavras rebustadas, olha que coisa maravilhosa, olha como esse cara ora. Olha, eu senti até um arrepio aqui. Mas infelizmente o que Jesus está falando sobre esse tipo de pessoa é que não é da oração que eles gostam. Não é de Deus que essas pessoas supostamente estão orando. O que Jesus está dizendo é que eles gostavam de si mesmo e da oportunidade que a oração pública promovia ao se exibirem. Jesus está falando assim: por favor, não façam como esses homens, que estão gastando as suas palavras, os seus lábios a mim, mas o coração está longe de mim. As suas intenções estão em outras coisas. E eu quero deixar claro aqui, meus irmãos, a oração é algo extraordinário. A disciplina da oração é algo incrível e nós precisamos fazer. Todas as terças-feiras estamos aqui de uma forma coletiva fazendo isso. É incrível, mas não faça somente nas terças-feiras à noite. Faça na sua casa também. A oração é um veículo a qual você pode desfrutar de um relacionamento com a presença de Deus. E o que Jesus está trabalhando, o que Ele está combatendo aqui não é a oração. Por exemplo, os judeus devotos oravam 3 vezes durante o dia. A gente pode ver isso em Daniel. E não há nada de errado em ficar em pé e poder orar em uma posição como os judeus eles faziam. Não está errado isso. Mas Jesus, o que Ele está fazendo aqui é desmascarando as verdadeiras motivações que eles estavam vivendo ali. É quando eles ficavam de pé nas sinagogas, nas esquinas, erguendo as mãos para serem vistos. Precisamos tomar cuidado realmente, porque o que aqueles homens queriam eram aplausos. O que eles queriam era uma festa, uma trombeta tocando, dizendo: cara, ele é incrível. E vou te dizer, meus irmãos, isso é perigoso. Vocês já viram alguém, quando está acontecendo um culto, a unção descendo, e a pessoa está aqui, ó, aleluia, Senhor, louvado seja o seu nome, olha como é que eu canto bem, Senhor. Já viram isso ou não? Eu não, eu acho que eu não vi isso não. Eu fico até com vergonha alheia. Então se você faça isso, por favor, com todo amor e carinho, não faça. Não faça. É o selfie de você adorando ao Senhor. Que Ele cresça, que eu diminua. Não, gente, não.
Eu falo com todo amor e carinho, é sobre isso que Jesus está dizendo. As pessoas não precisam ver você orando, você adorando. Se elas quiserem ver, tudo bem, mas, gente, você não precisa trazer a atenção delas a você, porque aqui só um é digno de receber toda a glória, louvor, adoração, e Ele se chama Deus. Ele é o único. Então pare de trazer os olhares para você, ensina as pessoas a colocarem os seus olhares no lugar certo. Então, se você já fez isso, que Deus Ele te perdoe, mas não faça mais. A partir de agora, sabe, cancela isso. E se você vê alguém fazendo, escreve lá assim: meu irmão, lembra do que o Maico falou naquele dia. Está tudo certo. Gente, a pergunta-chave de hoje à noite é: por que você faz o que faz? Por que você faz o que faz? Estamos diante de uma pergunta importantíssima: qual é a intenção do nosso coração? Se hoje o Espírito Santo jogar luz no coração de cada um de nós aqui, o que ele vai ver? Ou se a gente pudesse colocar no telão o que está passando no coração de vocês, o que ele pode ver? E é possível, meus irmãos, a gente se vangloriar das nossas orações pessoais pelo mesmo motivo. O que destaca aqui entre essas duas pessoas é a perversidade de toda a prática hipócrita. Às vezes aparentemente não tem nenhum tipo de mal, mas a intenção a cada dia está entrando em um buraco que não tem fundo mais. Porque o velho homem, ele deseja reconhecimento, o velho homem, ele deseja ser bajulado. Mas nós não, nós revertemos tudo isso para aquele que pode receber tudo isso. Então nós precisamos dar louvor a Deus, tal como a gente dar as esmolas precisa ser com foco nele. E esse ato, gente, de dar esmolas e de orar ao Senhor, ele é um ato autêntico por si só. Por isso que ele falou: vocês já receberam a recompensa por isso. Existe uma recompensa, existe um prêmio, existe algo que o Senhor, Ele está fazendo, e isso já basta. Geralmente as pessoas desejam buscar outras coisas, porque elas ainda não encontraram um lugar de contentamento nele. E por não encontrar um lugar de contentamento e de satisfação em Cristo, ela ainda está flertando com outros amores. Nós precisamos olhar para Cristo e ver que nele está toda a fonte de prazer, toda a fonte de satisfação, toda a fonte daquilo que vai suprir tudo o que você precisa, está somente em uma pessoa, e ela se chama Jesus Cristo. Tá bom, mas como nós devemos orar? De que maneira nós devemos orar? Mateus 6,6 diz assim: mas quando você for orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ora ao seu pai que está em secreto, então o seu pai que vê em secreto o recompensará. Entra para o teu aposento, entra para o lugar secreto e fala com seu pai que está em secreto. É isso que Jesus está nos ensinando. Fecha a porta, para a gente não ser perturbado ou distraído, ou então para a gente não furtar os olhares de pessoas, mas para que o Senhor Ele venha nos ver da forma com que nós somos, despidos, sem nenhuma máscara, sem nenhum personagem, mas da maneira com que nós somos, para que Ele possa nos olhar,
para que Ele possa falar conosco. E a Bíblia aqui, ela vai dizer, ela usa essa palavra quarto, aposento. Essa palavra é a palavra tameion, que significa o lugar de depositar os tesouros. Então entra para o teu quarto, entra para o teu aposento, entra para o lugar onde estão escondidos os tesouros e fale com o teu Pai. Fale com o teu Pai. Meus irmãos, se você deseja prazer na sua vida, Deus é a fonte de todo prazer. Se você tem carência de amor, Deus é a fonte de todo amor. Se você precisa ter alegria, Ele é a fonte de toda alegria. Vá para o teu secreto, vá para este lugar, e o Senhor está nos chamando para isso. E Jesus aqui, Ele não está dizendo que Ele é contra a oração coletiva, muito pelo contrário. Ele está dizendo o seguinte: você precisa desenvolver no particular, para quando você chegar no coletivo, o seu coração está completamente tratado, curado, renovado, cheio de tesouros de Deus, cheios da revelação de Deus, e o Senhor está nos chamando mais uma vez, para praticar esse exercício. E qual é, Maico? Entra no teu quarto. O Senhor está nos chamando não somente para uma vida devocional, mas Ele está nos chamando para uma vida também de devoção. É quando nós estamos com Ele diariamente. Quando a gente termina o culto aqui, a gente lê ali no final de Mateus, no capítulo 28, no versículo 20, Jesus ele disse: eu estarei com cada um de vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Meus irmãos, Jesus, através do teu Santo Espírito, Ele está com cada um de nós todos os dias. Ponto 3, o jejum. O jejum é outra coisa a qual o Senhor Ele vai nos ensinar, e eu quero ler com vocês no versículo 16 a 18, diz assim: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não apareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vê em secreto. O seu Pai que vê em secreto o recompensará. Meus irmãos, Jesus é incrível. Ele está dizendo: quando você jejuar, não seja como aqueles hipócritas, que estão com cara de coitado, e quando você pergunta: meu irmão, tu está triste? Eu estou jejuando. Olha o quão espiritual eu sou, sabe? Eu estou jejuando. Você está vendo como que eu emagreci um pouquinho? Não, então, não seja como eles. Não seja como eles. Eu fiz igual a minha mãe agora, batendo, rindo. Não seja como eles, meus irmãos. Mas Jesus está falando assim: se você estiver tendo a prática do jejum, meu irmão, passa um gel no cabelo. Mulheres passam, não sei se é óleo que mulher usa, não sei, passa alguma coisa no cabelo. Laque ainda usa? Não, né? Passa um negócio no cabelo, limpa o rosto e coloque sorriso no rosto, para que ninguém veja, para que ninguém saiba o que você está fazendo. É proibido o jejum? Não, muito pelo contrário, e infelizmente algumas pessoas esquecem disso. Infelizmente algumas pessoas apagam essa parte aqui que está do 16 ao 18, elas escondem. Elas conseguem até contribuir com o coração certo, elas conseguem até orar da maneira certa,
mas elas não conseguem praticar o jejum, porque elas cortam disso e falam, não, isso aí é para o povo antigo. Não, isso aí é o pastor que tem que fazer. Não, isso aí é fulano que tem que fazer. Mas eles esquecem que eles precisam fazer. Meus irmãos, os fariseus, eles tinham o costume de jejuar 2 vezes por semana. Toda segunda e toda quinta. João Batista, os discípulos dele jejuavam também. E a pergunta é, por que no Sermão do Monte Jesus não espera, ele no caso, espera que os seguidores eles jejuem, mas também porque ele dá instrução da maneira de fazer? Por que ele faz isso? Porque muitos de nós esquecemos dessa preciosidade chamada jejum. Esquecemos de fazer isso. No cristianismo, essa palavra, o jejum, ele tem uma ênfase na religião interior, naquilo que está acontecendo aqui dentro. Então, as pessoas têm dificuldade de aceitar essas práticas físicas externas, como o jejum. Elas têm dificuldade em olhar e ver e praticar isso. Se eu perguntasse aqui, quantos estão praticando o jejum? Não precisa levantar a mão. Gente, é necessário não somente para fazer uma dieta. Não tem hoje o jejum intermitente, não é isso? Não é somente para isso. É necessário, existe uma prática sobre isso. A gente teve aqui, há pouco tempo atrás, nós tivemos aqui o Luciano Subirá, que tem um livro incrível sobre isso. É necessário a gente não somente conhecer sobre o jejum, mas colocar isso na prática. E Jesus, no Sermão do Monte, ele vai nos orientar de que maneira jejuar, indicando que deveríamos fazê-lo. Portanto, nós não podemos ignorar. E a Bíblia fala sobre um outro tipo de maneira que temos que jejuar. Um outro tipo, Maico? Sim, abra a Bíblia e eu quero ler Isaías 58, do 1 ao 11. Como isso mexeu com o meu coração hoje? Isaías 58, do 1 ao 11. Hoje a gente passou o dia vendo de que maneira nós vamos ajudar os nossos irmãos que estão hoje sofrendo na parte sul lá do Brasil. E quando eu estava pensando e conversando com outros irmãos aqui, me veio esse texto na cabeça. E quando veio, eu vi que ele falava de jejum. Eu falei assim, eu não posso deixar de compartilhar. Ele diz assim, Isaías 58, versículo 1, a partir do verso 1. Clama a plenos pulmões, e não te detenhas, erga a voz como a trombeta, e anunciam ao povo a sua transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda procuram dia a dia, eles têm prazer em saber os meus caminhos, e como povo que pratica a justiça, e não deixa o direito do seu Deus. E perguntam-me pelos direitos da justiça, e têm prazer em se chegar a Deus, dizendo, por que jejuamos a nós, e tu não te atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma, e não o leva em contas? E eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses, e as exigências, que se façam todo o vosso trabalho, e eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com o punho, jejuando assim como hoje, e não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige apenas a alma, e incline a cabeça como um junco, e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamaria de jejum o dia aceitável ao
Senhor, porventura não é este o jejum que eu escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, e desfaça as ataduras da servidão, e deixe livre os oprimidos, e despedace todo jugo. Porventura não é também que repartas o pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desabrigados? E se vires o nu, o cubras, e não te esconda do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura brotará sem detença, e a tua justiça irá diante de vós, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá, gritarás por socorro, e Ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, e se abrires a tua alma ao faminto, e te fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e será como jardim regado, e como um manancial cujas águas jamais faltam. Quando eu li esse texto hoje, foi logo após eu ver um vídeo que mexeu muito comigo. De ver pessoas que estavam num dia tranquilo, e de repente, algumas horas após, já não tinham mais suas casas, documentos, já não tinham mais nada disso. Pessoas que estão em abrigos agora. A gente tem falado lá, pessoas que estão sem água, energia, comida. O Senhor está atraindo o nosso coração e os nossos olhares para aquilo que realmente importa. Ele está nos chamando para sair de uma posição para outra posição, para parar de olharmos somente para nós mesmos e começar a olhar o nosso próximo. E isso, gente, não é uma questão de política, ou melhor, isso não é uma questão de politicagem, isso é uma questão de amor, isso é uma questão daquilo que o Senhor nos chamou. O mundo, eles vão nos reconhecer como discípulos de Cristo por causa do amor. E o Senhor está chamando a nossa atenção na prática das boas obras, na prática da caridade, na prática da justiça, na prática de ajudar os necessitados, na prática da oração, na prática do jejum. E por último aqui, ele fala sobre os tesouros. Meus irmãos, talvez dessas 3 primeiras coisas, o tesouro é uma das que mais mexe conosco. Versículo 19 e 21. O último ponto aqui, o 4º ponto. Diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não consomem, e onde os ladrões não roubam e nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração.
Infelizmente, meus irmãos, é muito comum ver pessoas que dividem a vida entre o espiritual e o material. Pessoas que vivem como se apenas parte daquilo que ele faz é importante a Deus e a outra parte não. Em nome de Jesus, que seja quebrado todo dualismo, qualquer tipo de dicotomia aqui no nosso meio. Qualquer tipo de pensamento que seja dividido entre aquilo que, não, isso aqui é do Senhor e isso daqui não. O Senhor está dizendo assim, cara, olhem para mim, eu estou ensinando a vocês agora, olhem por favor, não acumulem para vocês tesouros na terra, porque isso fica, porque isso é consumido. O que Jesus está falando aqui mais uma vez, meus irmãos, não é sobre você ter algum tipo de posse, algum tipo de bem, não é sobre isso. O que Jesus está falando é, onde está o seu coração? Onde está o seu coração? Ele está firmado em quê? Aonde você tem depositado o seu coração? Aonde você tem depositado a sua esperança? Naquilo que você possui, naquilo que você pode tocar? E Jesus está te convidando a pensar de uma outra forma. Jesus está te convidando para olhar com os olhos dele. Ele está te convidando a não ter mais as intenções do velho homem, mas agora possuir o coração de Cristo. Então eu quero deixar claro, Jesus não está condenando o dinheiro, Ele não está condenando a posse, mas Ele está condenando aqueles que enriquecem de maneira ilegal. Ele está combatendo, Ele está tratando, Ele está alinhando o coração daqueles que idolatram o dinheiro. Aqueles que já pararam de servir a Deus estão servindo a Mamon. Jesus disse que você não pode agradar dois senhores. Se você agradar um, você aborrece o outro. Por isso que não tem como agradar a Deus e agradar a Mamon. Que o Senhor leve o nosso coração para o lugar correto nessa noite. O Senhor é aquele que sonda e esquadrinha o nosso coração, que sabe dos desejos mais intensos do nosso ser, é o que conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Ele sabe quem nós somos de verdade, meus irmãos. O mundo, a proposta do mundo, a proposta de Satanás é iludir os nossos olhos, é iludir aquilo que nós ouvimos, é iludir os nossos sentidos. E o que Jesus está fazendo é, olhem para mim, olhem para mim. Redefina o seu olhar, olhem para mim, vejam o meu coração. Eu não sou como esses, olhem para mim, é isso que Jesus está falando. Olhem para a minha vida como padrão a qual vocês têm que seguir, porque os meus discípulos são aqueles que são os meus imitadores, os meus discípulos são aqueles que estão seguindo cada um passo que eu estou ainda dando. Olhem para mim, é isso que Jesus está te convidando, meus irmãos. Não há nada melhor, não há nada mais nobre do que olhar para Jesus e não desviar os nossos olhares. Para onde Ele vai, eu estou indo. Para onde Ele deseja falar, eu estou falando. A quem Ele desejar tocar, eu estou tocando. O que Ele desejar fazer. O coração de Jesus hoje, naquilo que Ele constrangeu o meu coração e o de muitos, Ele deseja pisar no sul do Brasil. Ele deseja socorrer aqueles irmãos. Isso aqui não é um pedido, eu não vou pedir oferta a vocês para fazer isso,
Vocês podem ficar tranquilos. A igreja do Senhor, ela fará, amém? Mas o que eu estou dizendo é, onde você tem depositado o tesouro a qual o Senhor tem confiado a você? E Jesus está dizendo, a verdadeira segurança não está em acumular os tesouros, mas é usar o que temos para nos aproximar do Senhor e servi-lo. E isso se refere, gente, não somente ao dinheiro, mas ao nosso tempo. A quem nós temos dado o nosso tempo? A quem nós temos dado a nossa energia? A quem nós temos confiado a nossa casa, a nossa família? E o Senhor novamente, Ele está nos convidando para ter uma vida com Ele, a permanecer dEle, a não desviar o nosso caminho dEle, e manter toda a prática da nossa vida, com as boas intenções, com o coração no lugar certo, com a nossa mente no lugar certo, com os nossos sentimentos no lugar certo. É isso que Jesus está nos chamando, está nos convidando nessa noite. No Salmo 139, no 23 e 24, eu só quero ler, nós vamos orar. O Senhor está dizendo assim, através da palavra dEle, para a gente aprender essa prática de falar com Ele e dizer: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Meus irmãos, essa vida é passageira. Aqueles que estão já com seus 60 anos, 50 anos, parece que ontem tinha 15. A vida passa e passa como vento, e quando nós olhamos, já passou. A questão é, o caminho pelo qual nós estamos indo é para um lugar chamado eternidade? Ou será que nós estamos querendo somente a recompensa dessa vida e nessa vida? Hoje à noite está diante de nós dois caminhos. E é isso que Jesus, Ele está dizendo aqui. Alguns escolhem as recompensas somente dessa terra, e Jesus, Ele disse, eles já receberam aplausos, eles já receberam recompensas financeiras, eles já receberam isso. Porém, existe alguém, alguma outra pessoa, que esses escolheram viver para a glória de Deus, esses escolheram viver para servir o Senhor, esses colocaram todos os seus bens, toda a sua sabedoria, toda a sua força, todo o seu louvor naquele a qual é digno. Para esses, a recompensa já está proposta. Chegará um dia, meus irmãos, naquele grande e terrível dia, que para alguns Ele vai dizer: servo bom e fiel, entre no reino do meu Pai que está preparado para vós. Mas para outros Ele vai dizer: apartai-vos de mim, pois eu não te conheço. Eu quero firmar um propósito com vocês. Vamos viver para a glória de Deus. Vamos ser uma igreja que viva para a glória de Deus. Vamos ter a nossa casa como uma família que vive para a glória de Deus. Não deixe com que as coisas externas venham seduzir os seus olhares. Coloque o teu coração em Cristo. Meu irmão, se você está aqui hoje e você ainda não conhece a Cristo, não perca essa oportunidade. Jesus está te convidando
a fazer parte do seu corpo. Jesus está te convidando a entrar no seu reino. Não perca essa oportunidade de viver para a coisa mais excelente que tem, que é para a glória de Deus. Queria te convidar a ficar de pé, se você pode, em nome de Jesus. Nós vamos orar juntos. As nossas esmolas, não leve para o lado pejorativo da palavra, ajuda os necessitados. As nossas orações, o nosso jejum e o tesouro. A quem você quer confiar na sua vida? Eu queria rapidamente que você fechasse os olhos, por favor. Não se distraia com nada. Eu quero que você analise a sua vida por alguns segundos. Para quem você está vivendo? Para quem você está vivendo, meu irmão? Jesus, nessa noite, Ele está te dando uma boa notícia. A boa notícia dele é: vinde a mim. Vinde a mim. Vocês que estão cansados de viver somente para si mesmo. Vocês que estão sobrecarregados, porque só querem agradar os homens e não conseguem, vocês estão sobrecarregados sobre isso. O Senhor, Ele diz nessa noite: vinde a mim. Todos vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei e darei descanso para a vossa alma. Ao olhar para dentro de você, meu irmão, minha irmã, existe aí dentro alguma necessidade de Cristo? Se ainda existe uma falta dentro de você, é porque talvez falta um pouco mais de Cristo em você. E não me leve a mal sobre isso, mas essa é uma noite de salvação. Jesus veio para te salvar de você mesmo. Ele veio para te livrar da ira eterna de Deus. Então não resista ao Senhor. Se você está aqui nessa noite, meu irmão e minha irmã, e você compreende que você necessita entregar a sua vida e o seu coração a Cristo, se você está cansado e sobrecarregado, eu não quero que você saia daqui da mesma forma, mas que você, como um ato de fé, você estenda as suas mãos aonde você está, como uma forma de dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Se você está aqui hoje à noite e deseja colocar o seu coração e sua vida diante de Jesus, para que Ele seja suficientemente pleno dentro de você, levanta suas mãos aonde você está. Se você deseja colocar os seus caminhos diante dEle, e não ser como aqueles que vivem uma outra vida, mas querem entregar a vida ao Senhor. Se você que levantou as mãos, eu queria te pedir, coloque a mão no seu coração, quero orar por você. Pai, nessa noite eu quero orar pela vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Eu peço que o Teu Espírito Santo, aquele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, venha sobre eles agora no nome de Jesus. Eu oro por salvação, Senhor. Eu oro, Senhor, por resgate de vidas. Eu oro, Senhor, por uma ação sobrenatural do Teu Espírito, Senhor. Toca, Senhor. Toca os meus irmãos, toca as minhas irmãs, Senhor.
Toca eles com a sua presença, Senhor. Mostre, Senhor, aquilo que de fato o Senhor é, e se revela, Senhor. Eu oro no nome de Jesus, Pai, que haja salvação aqui, Senhor. Eu oro para que haja salvação também nas nossas casas, Senhor. Se tem algum pai aqui que está orando pelo seu filho agora, que durante o culto estava aqui pensando: puxa, o meu filho deveria estar aqui. Eu oro, Pai, no nome de Jesus, toque aonde ele está, toque na sua filha onde ele está, Senhor. Eu oro por libertação, Senhor. Liberta-os das garras de Satanás, liberta-os no nome de Jesus. Toca, Senhor. Eu oro por arrependimento, Senhor. Toca, Senhor, aonde eles estiverem agora, Senhor, no nome de Jesus. No nome de Jesus, Senhor. E por último, Pai, eu quero orar por aqueles que estão vivendo na escuridão da vida, por aqueles que não conseguem dormir, Senhor, que estão vivendo dias terríveis, aqueles a qual o coração e a mente está sendo tomado pelo medo. Eu quero orar por cada um desses aqui, Pai. A tua palavra diz que o teu perfeito amor lhe lança fora o medo. Eu oro no nome de Jesus, Pai, derrama do seu amor sobre a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. Que haja um batismo do seu amor, Senhor. Que haja um batismo do seu amor, que haja paz sobre eles, a paz que excede todo entendimento. Que a Bíblia diz que guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Que haja paz, que haja shalom, que haja paz sobre a vida dos meus irmãos, Senhor, paz sobre eles. Que eles tenham noites tranquilas como nunca antes. Eu oro pelo sono reparador, Senhor, pelo sono de uma pessoa justa. Cuida dos seus filhos, Senhor, para o louvor do seu nome, para que o seu nome seja engrandecido e glorificado. Assim nós oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém.